Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje vai dar um tema muito interessante que é o processo da mudança. Ou de mudança, né? Melhor dizendo. Contamos novamente com a presença aqui da irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco. E falar de mudança, gente, sempre é muito importante. Exatamente. É importante, na verdade, né? É uma coisa que a gente tem que buscar sempre, né? É. Pessoal, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Divulgue para as pessoas esse vídeo, para que mais pessoas possam entender o que é importante o processo de mudança, o que nós precisamos mudar. Quais são os mecanismos que influenciam a mudança de nós. Então, é muito importante você passar para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender e também aplicar a mudança em si próprio, né? Clara, o que você pode falar para nós sobre mudança? Ah, pois é, né, gente? Primeira coisa, olha, a gente só muda quando a gente enxerga que a gente tem necessidade de mudar. E a outra coisa que é mais importante que essa, a gente só faz modificação verdadeira na nossa vida com Jesus. Dito isso, eu não preciso dizer mais nada. Mas não é isso, né, gente? Vamos lá. Olha, quando a gente fala de processo de mudança, tem muita gente que fica de cabelo em pé, né? Porque, gente, transformação interior é um negócio danado. Mas é uma tarefa difícil. Não é fácil, não. Se alguém falar para você que é fácil, está mentindo. Por quê? Porque exige esforço, dedicação, disciplina, perseverança, né? Então, é necessário que nós compreendamos que nós vamos enfrentar desafios dentro de nós mesmos todas as vezes que nós nos dispusermos a mudar alguma coisa, né? Para isso, gente, a gente precisa voltar os olhos para dentro de nós, né? Enxergar nossa sombra, enxergar nossa luz, porque ninguém aqui neste planeta é só sombra ou só luz. Muito pelo contrário, né? Só luz, aí que não é possível mesmo. O espírito, o único espírito, gente, é puro, crístico, a pisar aqui foi Jesus, o espírito mais evoluído, né, que é o nosso exemplo. Mas se eu não fizer este movimento de voltar os olhos para dentro de mim, né, olhar o que eu tenho ali de defeito, com sinceridade, gente, sem máscara, sem desculpa, sem esse desculpismo barato que a gente arruma. Ah, isso não é culpa minha, não, é do outro. Eu fiz porque o outro mandou. Não existe isso, não, gente. Sempre é escolha nossa, né? Então a gente tem que enxergar para aquilo que a gente tem de ruim ainda e poder modificar. Carl Jung dizia que a gente só consegue transformar uma coisa se a gente enxerga que ela precisa ser modificada, né? A gente só consegue consertar, melhorar, superar um defeito se a gente sabe que ele existe. Para saber aquilo que existe, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Então, é nessa compreensão de voltar os olhos para dentro de nós é que a gente acaba percebendo a necessidade de remover os obstáculos mentais que vão impedindo que a gente se torne uma nova pessoa, um novo homem, né? E olha, é, Paulo, né? Eu sempre lembro de Paulo, porque Paulo era muito assertivo, né, nessas questões, e ele fala da necessidade da gente se transformar pela renovação da nossa mente, né? Ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, é um estágio difícil, gente. Não é fácil, não, né? Porque nós somos obrigados aí a nos confrontarmos com nós, né? Conosco mesmo, né? E perceber o quanto ainda falta para nós nos tornarmos pessoas melhores, não é? Então não é fácil. Agora, quando eu me decido a mudar,
Quando eu me decido a passar por essa transformação íntima, que a doutrina espírita chama de reforma íntima, né? Aí, neste processo, eu preciso ter algumas armas, né? Que armas são essas? Primeiro, boa vontade. Segundo, honestidade, de olhar para dentro de mim e enxergar o quão feio eu ainda sou por dentro. Que eu minto, que eu faço fofoca, que eu tenho desejo de vingança, né? Que eu desejo mal para o outro. Tudo isso a gente faz, gente. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não. Né? Então, é preciso honestidade, é preciso esperança, né? É preciso confiança em Jesus para nos auxiliar, confiança em nosso Pai. É preciso otimismo. Por quê? Porque é um processo lento. Ninguém muda da noite para o dia, não, gente. Tem varinha mágica, não. Tem varinha de Harry Potter, não. Jesus não vai chegar aqui com uma varinha, bater na sua cabeça e esteja transformado. Não existe isso, não. O processo é lento, é penoso, muitas vezes é doloroso, demanda tempo, esforço, disciplina. Às vezes a gente se desaponta com a gente mesmo. Às vezes a gente percebe valores que estavam ali escondidinhos dentro de nós que vão despontando. Então, é uma transformação realmente da nossa mente, das nossas emoções, né? Então, por que eu falei que a gente só se transforma com Jesus? Porque Jesus é o renovador de consciências. É através dos ensinos do Cristo, da vivência dos seus ensinos, que nós conseguimos nos melhorar. É só através de Jesus. Jesus não falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, exatamente isso. É só com Jesus, seguindo os seus ensinamentos, vivenciando aquilo que ele nos ensinou, como amor verdadeiro, perdão, justiça, misericórdia, caridade, fraternidade, todas essas coisas e muitas outras. É só quando a gente vivencia isso que o Cristo trouxe é que nós nos transformamos realmente, né? Então, é por isso que Jesus é o grande renovador de consciências. Não existe outro como ele. Ele é o nosso maior exemplo. E os ensinos dele vão ser vivenciados e praticados neste planeta em todos os campos. É verdade, eu costumo dizer que Jesus ele é aquele que divisor de águas, né? Aquele que trouxe os bons tempos, os tempos novos, tempos de renovação, tempos de mudança, né? E é somente que nós, né, falando de maneira geral, nós ainda não percebemos isso. Não vemos a renovação em Jesus, por quê? Porque nós estamos ainda muito teimosos. Queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E a gente quer dar passos pequenos, a gente quer caminhar de forma devagar, sem renovar-se. A gente crê, a grande maioria de nós, a gente não segue de fato Jesus. A gente não quer, a gente é cristão, mas a gente não quer seguir de fato Jesus. Por quê? Porque exige o tempo todo renovar-se a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. A gente vive em rotinas, vive em hábitos cotidianos que a gente tem dia a dia. A gente ainda vive nos nossos vícios, a gente busca nossos vícios, a gente busca nossos interesses materiais, nossos interesses de aprendizado, no sentido de ganhar mais dinheiro, ganhar uma posição melhor, né? E a gente esquece do Espírito, esquece de Jesus, esquece de Deus. Diante de uma discussão, a gente esquece de Jesus, a gente não lembra que dá outra face, a gente não lembra de ficar quieto, como Jesus, quando foi acusado, ficou quieto. Muitas vezes, muitos problemas a gente teria, a gente não teria, na verdade, se a gente seguisse realmente Jesus. Muitas agressões físicas, agressões verbais, a gente poderia ter encerrado sem revidar,
com a mesma moeda. Então, o que Jesus fala, né? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Nós precisamos realmente buscar seguir Jesus. Jesus, falo sempre, e nunca me canso de repetir, é o nosso norte, nosso polo magnético, é ele que nós temos que ser atraídos. Ele, na verdade, está nos atraindo, mas a gente quer repelir ele de certa maneira, porque a gente não quer seguir de fato ele. Porque nossas atitudes não demonstram que a gente está seguindo Jesus. Nossos hábitos, nossos vícios não demonstram que a gente está seguindo Jesus. Por quê? Porque falta a gente criar bons hábitos, falta aquilo que a galera falou, a gente ver nós mesmos, refletir e meditar. Aonde que eu estou errando? O que eu preciso melhorar em mim mesmo? Quanto de mim precisa ainda renovar-se para que eu possa realmente seguir a luz do Cristo? Muitas vezes, a gente não quer pensar nisso. Por quê? Porque a gente sabe, poxa, se eu parar para pensar o quanto que eu sou torto e errado, vou ter que fazer uma mudança muito grande. E meu orgulho, minha vaidade, onde vai ficar? O mundo vai achar que eu, porque sou o brabão, né, sou aquele que não leva desaforo para casa, vou ter que ficar quieto ali. Não, vou ficar ser mal visto, ficar sendo alvo de chacota. Na minha opinião, vale mais ser alvo de chacota e outra maneira errônea das pessoas te julgar, mas se você sendo certo, sendo correto, mudando seus hábitos. Eu, sinceramente, quando comecei a estudar espiritismo de forma séria, né, muitas pessoas não entendiam. Então, eu era ali alvo de chacota, alvo de ofensas, mas eu tô nem aí. Eu tô seguindo um caminho que eu acho que é o correto, que vai me levar. Se eles não querem entender a verdade, o problema é deles. Eu tentei ajudar, mas não querem ouvir, então o problema é deles. Tem que fazer aquilo que eu acho que é certo. Porque eu dando exemplo, bons exemplos, eles vão se mudar, eles vão mudar. Um pouquinho a mais, um pouquinho menos, talvez não seja da forma como eu gostaria que fosse, mas eles vão mudar também. Então, o exemplo, ele vai levar a renovação das pessoas que estão à nossa volta, que nos cercam, que estão conosco no dia a dia. Então, nós precisamos realmente mudar nossos hábitos. A gente não pode seguir mais esses vícios morais, esses vícios intelectuais da preguiça, por exemplo. Não vou estudar. Não, olhar um programa de 1 hora, não. É 1 hora, vou ficar 1 hora aí só ouvindo falar sobre Jesus? Não quero. E quando a gente desencarnar, a gente ouvir as palestras o tempo todo de Jesus, a gente ouvir o tempo todo das coisas boas do Espírito, aí a gente tem tempo, né? Por quê? Porque a gente está lá em cima. As coisas mudam, porque o interesse nosso lá em cima sempre é espiritual, aqui embaixo sempre material. Então, o que a gente faz na Terra repercute no céu, repercute no plano espiritual. Porque o bem que a gente faz, o mal que a gente faz, ou o bem que a gente deixa de fazer, vai levar a nós um bom lugar ou um mau lugar após desencarnar. Então, muitos de nós vivemos um tempo de colheita, né? A colheita da justiça divina. Então, se a gente não tiver ali predisposto a mudar nossos hábitos, a renunciar nossos vícios morais, nossos vícios intelectuais, nossos vícios materiais, a gente não vai estar ali conseguindo evoluir. Então, precisamos renovar-se, precisamos buscar aquilo que é melhor para nós, uma evolução. A mudança é necessária. E só para finalizar a minha primeira passagem aqui, o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, André Luiz fala o seguinte, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira: o plano físico é o berço da evolução, que o plano extrafísico aprimora. Olha só que revelação do André Luiz. Aqui no plano físico nós temos que agir. A gente aprende lá, no plano espiritual. A gente pratica aqui no plano físico. Aqui que é a prova. Lá é a teoria, vamos dizer assim, né? Aqui a gente aplica na prática. Então, vamos viver mais o espiritismo na prática. Clara? É verdade, né, Jefferson? Você tocou num ponto muito importante, Jefferson, porque quando a gente passa por esse despertamento interior, que a gente vê a necessidade da gente mudar, a gente vê
crescer em nós essa vontade realmente de nos melhorarmos. E principalmente, gente, quando a gente toma contato com a doutrina espírita, às vezes a gente se deslumbra, né? Porque é tão maravilhoso, né? Você estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, você estudar o que os espíritos trazem ali de ensinamento para nós, né? E às vezes a gente se entrega mesmo, né? A esse olhar mais profundo sobre nós, né? Sobre a vida espiritual. E é normal que algumas pessoas se afastem de nós, né? Porque cada um tem o seu tempo de despertar. Mas nós não podemos nos isolar da convivência das pessoas, né? A gente não pode perder a nossa capacidade de lidar com os fatos do dia a dia, né? Porque as relações vão se alterar com toda certeza, como o Jefferson disse. Vão se alterar, às vezes as relações com a família, com os amigos, são estremecidas, porque a gente passa a enxergar a vida de outra forma e a pessoa passa a enxergar naquele que está passando pelo processo de mudança um estranho, uma pessoa diferente, que mudou de conduta, né? Que não se integra mais com a vida que era vivida ali por aquele grupo, né? Passa a ser o diferente. Né? Então, a responsabilidade de pacificar essas relações que começam a ficar estremecidas é de quem está passando pelo processo de mudança, de quem está passando pelo processo de transformação, porque é ele, com esse novo olhar, que precisa se envolver, que precisa participar, que precisa otimizar essas relações e não se isolar. Né? Então, é melhor nós vivenciarmos essa etapa de transformação dando o nosso testemunho, com equilíbrio, com serenidade, né? Como o Jefferson falou, pelo exemplo, exemplificando, né, com uma nova postura aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que a gente está conseguindo renovar em nós mesmos. Né? Lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel, né, pela psicografia, claro, do nosso querido Chico Xavier, ele fala uma mensagem muito interessante. Né? Acho que, se eu não me engano, o título da mensagem é Renovemos-nos Dia a Dia. Eu não lembro o nome da mensagem. Mas o Emmanuel vai falar que é para a gente, quando a gente vai nesse processo de renovação por dentro, né, é necessário que a gente avance no conhecimento superior, mesmo que nesta marcha, nesta busca pelo conhecimento superior, nós encontremos aí dor, mesmo que a gente encontre dificuldade, mesmo que a gente verta lágrimas, mesmo que isso custe o nosso suor, é preciso, né? Então, a prova realmente que nós enfrentamos nesse processo de mudança é nos conservarmos com serenidade, com firmeza, com equilíbrio, com doçura, né? Para a gente até não deixar esse lado da afabilidade, da benevolência para trás, né? Então, bem como o Jefferson disse, quando nós começamos esse processo de mudança, nós viramos exemplo, né? Só que às vezes a pessoa não quer aquilo naquele momento. Uma hora ela vai chegar a hora dela se transformar, ela vai enxergar a necessidade dela se transformar, mas a gente tem que ter perseverança no caminho, né? Porque esse processo de mudança, ele produz mesmo uma certa tensão, né, interior, né? Às vezes a gente sente a dor de deixar aquela condição de homem velho, né, como Paulo de Tarso diz, né, de homem inferior, né, dói, gente, a gente se transformar nesse homem novo, né? Então, e a gente continua recebendo nesse processo de mudança, gente, aqueles apelos mais inferiores, né? Aquela animalidade que ainda mora
e nós querendo tomar conta. Mas né, a gente fica ainda muito preso ao materialismo. Mas a gente precisa despertar essa nova consciência, com novos valores, né? Então, esse é o bom combate, gente, né? É a luta que é travada dentro de nós, né? Eu sempre lembro de Jesus, né? Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. A espada, gente, não é você sair aí dando espadada um no outro, não se degladiando com o outro, não. Não é isso, não. A paz, essa espada que Jesus é, trouxe para nós, é a espada do bom combate, né? É essa arma que a gente precisa conquistar para a nossa própria renovação, né? A espada renovadora da guerra contra o mal que mora em mim, contra as minhas más inclinações, contra as minhas falhas, né? Contra a minha preguiça de pensar, de raciocinar, né? Emmanuel mesmo disse, gente, né? Já terminando e indo para minhas considerações finais, Jefferson. Emmanuel disse que há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Então, gente, a hora da gente acordar é agora, para esse processo de mudança, porque é urgente. Quando Jesus aqui se encarna neste planeta, ele inaugura a maioridade espiritual da nossa humanidade. Então, nós não somos mais crianças. Não vamos dormir no ponto. A hora da gente providenciar a nossa mudança interior para melhor é agora. Exatamente, né, Lara? E a mensagem que você citou do Emmanuel, da Fonte Viva, 107, renovemos-nos dia a dia. É isso mesmo. Então lembrei certinho. Eu vou estar aqui. Vou voltar o estudo que o estudo saiu aqui no lugar. Perfeito, voltei. O Emmanuel fala no livro Justiça Divina, capítulo 6, o seguinte: não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário, com pranto da consciência. Ou seja, é que ela falou, não é fácil renovar-se. Quer dizer, a gente tem que ter vontade. Todos nós temos vontade de mudar, sim. Mas e renunciar aos nossos vícios, nossos hábitos, nossas más inclinações, o mal que existe em nós mesmos. É difícil. É difícil, mas não é impossível. Como diz, tem um ditado que diz, né, que para Deus nada é impossível. Né? Há uma obra chamada Abençoa Sempre, capítulo 3º, Emmanuel fala o seguinte: certifiquemo-nos, sobretudo, de que ninguém evolui sem mudança, e que nem existe mudança sem atrito ou deslocamentos, conflitos ou desajustes. Olha só que interessante que Emmanuel fala. A gente vai ter conflitos pessoais com as pessoas, ou conflito interno conosco mesmo? Vai ter. A gente passa por esses conflitos. Mas lembre-se uma coisa, que algumas vezes o mundo espiritual inferior que estava contigo vai querer te induzir ao erro, a trazer os equívocos do passado. Então, sejamos fortes. Agora falou, ter disciplina, renúncia, ter força de vontade, são essenciais para a gente poder enfrentar essas más inclinações que a gente tem. Né? E o Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, notei o item aqui, acabei me esquecendo do item aqui, mas é o 17º, fala o seguinte: reconheces, aqui vai para os espíritos, né? O verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Isso aqui é o que todos nós deveríamos fazer. Essa frase não serviria só para os espíritos, serviria para todos. Que Jesus pede isso. A sua obra demonstra que todos nós precisamos mudar. Que a transformação moral ela é algo essencial que a gente precisa despertar em nós. Porém, muitas vezes a gente não quer.
A gente ainda está arraigado nas questões materiais. Ela muito bem falou que cada um vai despertar nesse momento. Porém, se você já percebeu que há necessidade de mudança, você já despertou. Então, vamos mudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser que não chegue para você. E outra coisa, estamos em período de transição planetária. Então, podemos ainda ficar aqui. A escolha sempre será nossa. Então, muitas vezes a escolha é sempre nossa, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer o bem para agradar a terceiros, agradar os outros. E aí, lá na frente, a gente vai ser responsável pelo bem que a gente não fez. Ou pelo mal que a gente fez para o outro. Ou pelo mal que a gente fez a nós mesmos. E aí, as consequências virão. Então, não adianta reclamar. Se lá na frente a gente... nossa, que eu me arrependo muito de ter feito isso, de ter feito aquilo. Isso acontece. Isso aconteceu conosco com remorso. Então, precisamos fazer boas escolhas hoje. E, Lara, queria fazer aqui um anúncio, né? Uma divulgação dos meus livros. Eu fiz alguns livros, né? Um deles aqui é Vivência Espírita. Esse livro aqui, ele é um livro espírita, né? Que tem uma leitura fácil, uma leitura leve, as questões do cotidiano, né? Ele é uma obra baseada sempre na doutrina espírita, com as obras de Kardec, de Leon Denis, de Chico Xavier, e também é uma obra que vai seguir fielmente aquilo que Jesus fala. Né? Então, precisamos aprender. Não é à toa que Jesus está na capa, né? Jesus é nossa referência. É Ele que vai dar nosso caminho, né? Nosso polo magnético, como eu falo sempre, né? Porque Ele vai nos atrair sempre para o caminho do bem. Então, se você tiver interesse, né, em adquirir essa obra, fique à vontade, o link está aqui na descrição. Futuramente, brevemente, vai estar aqui também em PDF, para vocês poderem adquirir também. E tem uma outra obra, que essa aqui não é espírita, mas é uma obra muito bacana, que é o Universo para Leigos, Sistema Solar, a Vida Extraterrestre. É uma obra científica, porém, de leitura fácil, qualquer pessoa pode compreender, não é nada complexo, nada técnico, nada disso. Não tem cálculos, é uma obra de teorias, de definições, de explicações sobre as questões do mundo. Começa desde a criação da Terra até os dias atuais. Quais são as opiniões da ciência para o futuro da Terra, futuro do universo? Então, se você gosta de saber como surgiu, qual é a origem do universo, qual é a origem da Terra, essa é uma aula muito bacana. Vai explicar muitas coisas sobre a física quântica, astrofísica, astronomia, biologia, química e outras ciências naturais também que está abordando aí. Essas duas obras estão na Amazon, os links delas estarão aqui na nossa inscrição. Se você quiser adquirir, fica à vontade também. E, Lara, já que você falou as considerações finais, eu queria que você fizesse uma coisa. Divulgue seu canal, por favor. As considerações finais já foram, Jefferson. É verdade. Vamos, né, gente? Vamos só prestar atenção, né, para a gente realmente começar, se a gente não começou, para a gente começar esse processo de transformação íntima para melhor, que é urgente, né? Urgente. Para muitos de nós, é a última oportunidade que a gente tem de melhorar um bocadinho, né? Senão, nós vamos ser convidados a partir para outra casa planetária, não é? Então, vai lá, como o Jefferson falou, a gente tem um canal no YouTube também, é só você procurar, @fé para quê, né? Tem lá contos, versos espíritas, tem Evangelho no Lar, toda terça-feira às 18h30, tem estudo, tem o Amanhecendo com Chico, né? Mensagens todo dia de manhã cedinho, tem oração às 18 horas, todos os dias, né? A gente faz aquela corrente de oração, de vibração, uma pequena reflexão e oração para a gente, né, terminar bem aí o nosso dia. Então, vai lá, dá uma espiada lá, se você gostar, se inscreve. É isso aí. E quem gosta de acompanhar a Lara, convido você a seguir o canal dela no Instagram, que lá está sempre postando os cartazes, os banners, né? De todos os programas que ela faz ao vivo e aqueles programas que ela transmite, né? É muito interessante você seguir a Lara,
vai estar aqui na descrição também. Quem quiser me seguir também, está aqui na descrição os links para poder nos seguir nos canais, nas redes sociais aí. Pessoal, muito, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Muito obrigado a todos. Boa noite, Lara. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Até mais. Até mais. Uma ótima semana para todos.